em 2015, Que diz que era um presente. que era para enfrentar o Guarani, era um presente de Deus, ele comparava com a chance de pegar o Atlético Mineiro, que era o cruzamento até os 20 minutos do segundo tempo. Mas o Palmeiras vai poder enfrentar o Delfim nos dias 24 de novembro e 2 de dezembro, e depois esperar o vencedor de Jorge Wilstermann e Libertad, ou seja, ele tem 4 jogos da Libertadores para adaptar seu novo treinador, que a gente não sabe quem é ainda. Muito bem. Será que tem um lado mais pesado que o de outro, um lado mais difícil do que do que o outro nessa chave aqui? Ó, de um lado a gente tem de campeões o Grêmio, LDU, Santos, Racing, Flamengo, Inter e Boca. 7 campeões do lado... Só o Guarani não é campeão do lado esquerdo. Do lado direito a gente tem Nacional, River Plate e Palmeiras como campeões. 3. Falamos aqui de currículos, mas em termos de campeões, tá 7 de um lado, né, do lado esquerdo, e 3 de outro. Deixa eu dar as boas-vindas a Kleber Machado e ao Maestro Júnior. Fala, Kleber! Bem-vindo ao Seleção. Boa tarde para todo mundo, Júnior, PVC, André, galera que está assistindo o Seleção. Futebol tem lá a sua lógica, sua história, mas cada jogo vai ser decidido ali na hora, evidentemente, caso em 2 jogos. Mas não parece haver muita dúvida que o lado dos 7 campeões é um lado muito mais difícil. Os confrontos da primeira fase, da parte oitava da sequência, são confrontos mais difíceis. E do outro lado, o Palmeiras me parece ter um caminho, sem ser presente de ninguém, como disse você, parece ter um caminho muito interessante para chegar minimamente à semifinal da Libertadores. Agora, se carreiras são carreiras, como diria o Elfan, jogos são jogos, tem que jogar e ganhar, né? Jogos são jogos, e quem conhece muito de jogos está conosco hoje. Maestro Júnior, é sempre uma honra. Bem-vindo ao Seleção, Maestro. Fala, André. Um abraço, Kleber. Um abraço, PVC. Eu vou naquele clichê, né? Que todo mundo diz o seguinte: quando não dá para você escolher adversário quando você começa nessa fase agora. Logicamente, se você pudesse jogar contra equipes menos qualificadas, seria legal. Mas, ao mesmo tempo, né, você vai fazendo uma avaliação da onde o seu time pode chegar, né? É lógico que o lado esquerdo aí está pesado mesmo. Esse lado esquerdo aí não é fácil, não somente pelos campeões, mas também pela qualidade dos times. Vou mostrar a Sul-Americana, como é que ficou. Os confrontos de Sul-Americana são da segunda fase, que antecedem as oitavas de final. E a gente vai mostrar para vocês os jogos, que serão o Independiente contra o Atlético Tucumã, União contra Emelec, União La Calera contra o Deportes Tolima, Sol de América contra a Católica, Milionários contra Deportivo Cali, Clássico Colombiano, o Sport, o Ancaio contra o Liverpool, do Uruguai, o Vasco da Gama contra o Caracas e o Lanús contra o São Paulo. Além desses que nós já citamos, tem o Audax Italiano do Chile contra o Bolívar, o Sportivo Luquenho contra o Defensa e Justiça, Coquimbo Unido contra Estudiantes de Mérida, time da Venezuela, o Vélez Sarsfield contra o Peñarol, o Atlético Nacional contra o River Plate do Uruguai, Plaza Colônia contra o Júnior de Barranquilla, o Melgar contra o Bahia e o Fênix contra o Huachipato. Vamos trazer para a conversa o Léo Lepre, nosso especialista em futebol sul-americano, que vai fazer uma análise dos confrontos. A gente fez uma análise aqui dos currículos, do que a gente espera que vai ser os confrontos dos dois lados da chave da Libertadores. Fala, Léo Lepre, quais são os perigos que os times brasileiros podem esperar nessa próxima fase, hein, meu velho? Bem-vindo. Obrigado, boa tarde, Rizek, boa tarde a todos. PVC destacou ali muito bem, eu acho bem interessante aquele duelo Flamengo e Racing e depois o que pode vir, né? Porque do outro lado você já tem também, no prosseguimento, quem avançar entre Flamengo e Racing vai pegar o vencedor de Boca Internacional. Então, por exemplo, o próprio Kudê pode encarar o ex-time dele, o Racing, que tem lá o Sebastião Becassese, que também teve aí no radar, ou está no radar do Palmeiras, e o Kudê e o Becassese meio que não se dão, não tem uma boa afinidade entre eles, né? Porque o Becassese, ele era técnico de Independente, ele cruza a rua e vai treinar o Racing depois que o Kudê
acerta a ida dele para o Internacional, e o Cudê até disse alguma coisa como: na vida você sempre tem que escolher um lado, e ele escolheu o lado errado. Ele dá essa brincadeira aí com o BKSS. Agora é muito interessante a gente destacar também a dificuldade no confronto do Santos, né? Ele vai pegar a LDU, que além de, claro, de ser uma viagem que vai se fazer para Quito, a LDU, para quem assistiu o jogo com o River Plate, que perde por 3-0, mas é um placar meio enganoso, viu, Rizek? Porque a LDU teve chance, sim, de abrir o placar e de até construir alguma vantagem no primeiro tempo, mas depois, no segundo tempo, foi atropelada lá pelo River Plate. Mas o primeiro gol foi numa condição irregular do Rafael Santos Borré. Mas eu acho que o Santos tem uma tarefa difícil. O Grêmio tem a gente já sabe quem é o Guarani do Paraguai, já não dá mais para dizer que é um time que o Brasil não conhece, mas eu acho que tem tudo para passar, mas tem que abrir o olho. E na Sul-Americana, Léo, olhando os duelos de brasileiros e olhando o chaveamento como um todo, o que você nos diz? O São Paulo realmente ele poderia ter, no sorteio poderia ter sido um pouquinho mais simpático ao São Paulo, né? O São Paulo pega o Lanús, que está sem jogar, né? Tá nesse parate do futebol argentino, volta agora na semana que vem, no dia 30 de outubro. Então o Lanús está realizando apenas treinamentos. Tem o Pepe Sandi, né, que é um histórico, treinado por Luiz Ubeldia, que é um jovem treinador que passou pelo Racing, dirigiu até o Mauro Camoranesi no Racing. É um treinador de boas ideias, mas de poucos trabalhos mais consistentes. Tem o De La Vega, que é um bom garoto, dizem inclusive que é a próxima joia do futebol argentino. O São Paulo vai ter um confronto difícil por ser um time argentino. É um time acostumado a jogar a primeira divisão, a jogar com times do quilate de Boca Juniors, de River Plate, mas eu acho que o São Paulo tem tudo para passar pelo Lanús. Depois o Bahia vai pegar o Melgar, que não deve ter muita dificuldade. O Melgar também passou por uma crise no futebol peruano, acabou de despedir o técnico no final do mês passado. O futebol peruano está retomando, acabou o primeiro turno, está retomando as atividades agora no segundo. E o Vasco, se eu não me engano, pega o Caracas, né, que era o time que vem do grupo do Boca Juniors, que era o time que se classificou em terceiro e não vai ter dificuldade também contra o Caracas. Acredito que tem essa viagem até a Venezuela, mas o Vasco é mais time, eu acho que na Sul-Americana está mais certinho para os 3 brasileiros avançarem. Na Libertadores, alguns brasileiros têm que abrir os olhos, é o caso do Grêmio, acho que é o caso do Santos, e o Atlético Paranaense, que deu um azar danado, pegou logo o River Plate. Um azar porque não conseguiu ser líder do seu grupo, né? Um azar pelas próprias falhas que teve. Eu vou lembrar o retrospecto do São Paulo nos últimos 3 anos em competições sul-americanas, né? Em 2017, ele foi eliminado da Sul-Americana pelo Defensa e Justiça. Rogério Ceni era o técnico. E era o time do BKSS. Depois, em 2018, ele caiu contra o Colón. Em 2019, ele foi eliminado da Libertadores pelo Tajeres de Córdoba e agora vai pegar o Lanús, do Zubeldia. O Zubeldia que não tem nada a ver... Quer dizer que o São Paulo tem feito o tour pelos times médios da Argentina. Pelos times médios e tem sofrido contra eles. O Caracas bateu na trave de classificar, né? Porque ontem o Libertad perdeu do Independiente de Medellín, 4-2. Se o Caracas tivesse um resultado... Tomou 3-0 do Boca, jogando em Buenos Aires. Mas o Caracas podia ter classificado ontem à noite. E acabou sendo eliminado na última rodada. E dos... né? Tomou só de 3-0. Aqui, na próxima fase da Copa Sul-Americana é sorteio de novo, né? Não tem o chaveamento como tem a Libertadores, né? Toda nova fase vai ter sorteio, né? Não, é chaveamento também. Chaveamento também da Sul-Americana. Chaveamento também. É que é jogo pra caramba pra colocar isso no ar. Mas é chaveamento. Ia ser uma chave, né? Chave da cidade. Só dos 3 telaços desse aqui para percorrer todo o chaveamento da Sul-Americana. Agora, a gente falou dos adversários dos brasileiros. O editor tá valente, eles conseguem colocar na tela o chaveamento da Sul-Americana. É bom. Né? Até o fim do campeonato ele foi. Ele é valeu, olha lá. Aê, garoto. Eu agora. Eu falei agora. O São Paulo pega o vencedor de Audax e Bolívar. O que mais? Com o Emelec. O Vasco pega o vencedor do Luquenho e Defensa e Justiça. E o Bahia pega o vencedor de União e Emelec. O Defensa e Justiça também não é muito Vasco. Bahia e simples. Vasco pode se cruzar lá na frente, né? Podem se cruzar. Exatamente.
Falamos um pouco dos adversários brasileiros na Libertadores. E como é que vocês acham que chegam os brasileiros, Kleber? Como é que, olhando assim o cenário dos times, só o São Paulo ficou na fase de grupos, o Corinthians ficou na fase preliminar. Como vocês acham que chegam os brasileiros nesse momento de mata-mata? Eu acho que todos eles chegam com um bom prestígio, na medida em que tivemos 3 brasileiros liderando a fase de grupo, com o Palmeiras, o Santos e o Flamengo. Entendemos também que liderar a fase de grupo tem um significado quase zero para a sequência da competição. O Internacional tem, teoricamente, o adversário mais difícil, por ser o Boca, o adversário, e o Atlético, por ser o River. Mas acho que todos eles têm condição de fazer boas partidas, bons confrontos e até, eventualmente, obter a classificação. O Léo falou da questão da LDU, o adversário do Grêmio. Assim, eu acho que começa muito do zero. Na verdade, começa um outro campeonato, uma outra competição, um outro tipo de confronto. Você vai precisar saber como vai estar o elenco, se vai conseguir algum reforço, como vai se comportar no jogo eliminatório. Mas eu acho que todos eles chegam com um bom nível de competitividade, com boa possibilidade de andar, entendeu? Agora, jogo duro para todo mundo. Eu sempre acredito que os brasileiros estão entre os favoritos, mas não tenho nenhuma esperança de o Brasil é o favorito absoluto, teremos certamente uma final brasileira na Libertadores. A gente pode passar com os 6 e pode ficar sem nenhum. Eu acho que o risco é o risco natural de um confronto de futebol, até pelo nível que foi a Libertadores nessa primeira fase. Maestro, quem é que você viu jogar o melhor futebol dessa Libertadores até aqui? Se é que isso conta muito quando começa o pega pra capar. Exatamente. O Kleber deu uma dissecada legal nisso aí, porque o que acontece? Eu acho que tem uma coisa diferente, André, em relação aos anos anteriores, que era aquela história, você é o primeiro do seu grupo, e você tem a possibilidade, depois, na hora do sorteio, de repente, de jogar a segunda em casa. Só que a segunda em casa, esse ano, com todos esses problemas que a gente está vivendo, será que tem uma influência muito grande? Por exemplo, se tiver que jogar contra o Boca, a segunda na Bombonera, é completamente diferente quando você tinha aquele público, que era aquela pressão, que era realmente insuportável para qualquer equipe. O mais importante, eu acho que é você ter a consciência e a sabedoria do que o teu time pode fazer. A fase de grupo acabou, já não tem mais essa. Esse é o momento que você não pode errar, porque senão você cai fora. E quem, por exemplo, fez uma boa primeira fase, que foi o caso do Santos, do Flamengo e do Palmeiras, quer dizer, você vai com a moral um pouco mais lá em cima, porque você sabe que a tua equipe correspondeu plenamente àquilo que tinha sido pré-estabelecido, Porque todo mundo queria chegar como primeiro. Você viu o caso exatamente do Atlético Paranaense, que perdeu essa oportunidade. Eu acho que se a equipe estiver bem, equilibrada, jogando um futebol aceitável, eu acho que tranquilamente você pode encarar qualquer um. Lógico, quem pega adversários com menos tradição leva uma pequena vantagem. Uma pequena vantagem, porque a gente sabe como é que é futebol, PVC, quem está jogando o melhor futebol da Libertadores até aqui? River Plate. É o melhor ataque, é o time mais insinuante, é o time que mais agride, é o time que tem um jeito de jogar, muda taticamente e continua jogando com o mesmo estilo. Se você comparar o River de campeão de 2018, ou o River que fez a final contra o Flamengo no ano passado, que jogava 4-1, 3-2, ele está jogando muito mais no 4-3-3, Julián Álvares jogando muito bem. Então, claro que assim, você dizer que por causa disso o River vai ser campeão... Não. Eu tinha certeza que o Palmeiras ia pegar o Independiente Del Valle. Só põe aí, PVC, 2 pontos. River vai ser o campeão, mas não é por isso que a gente vai ficar falando disso. Eu tinha certeza que o Palmeiras ia pegar o Independiente Del Valle. E, na verdade, pode pegar na semifinal. Mas depende do Independiente Del Valle cruzar com o River Plate nas quartas. O Atlético Paranaense tem a chance de eliminar o River. Mas, na minha opinião, o Atlético Paranaense foi quem pegou o adversário mais difícil. Mais do que o Internacional, porque o River está jogando melhor do que o Boca. Compensação, eu vejo o Flamengo em franca ascensão, O Flamengo está assim, depois do 5-0... Sim, verdade. O Flamengo fez 10 jogos, depois do 5-0 que levou do Del Valle em Quito, o Flamengo fez 10 jogos. Empatou 2, ganhou 8, e vejo o Flamengo assim também, Em franca ascensão, o Domenech Torrent tem agora 22 jogos à frente do Flamengo. E se você comparar o que foi a primeira metade dele e o que vem sendo a segunda metade... É muito claro que o Flamengo está evoluindo bastante. Fala, Kleber, você que chamou? Acho que foi o Júnior. Ou foi o Júnior? Não, fui eu que chamei, André. Não, fui eu.
Não, só para dizer o seguinte, o que mais chamou a atenção exatamente nessa volta do River Plate é que eles estavam 6 meses sem jogar e o que a gente viu, né, é uma equipe que parece que está jogando da mesma forma. Então você imagina nessa fase agora, depois de 1 mês e pouco, como é que eles não estarão. Estarão numa qualidade, numa quantidade e na qualidade de futebol melhor ainda do que a gente viu quando reiniciou a Copa Libertadores, né? A gente viu no jogo contra o São Paulo. E não é E não à milagre. toa, né? É trabalho. O time que tem o técnico há mais tempo trabalhando, que absolutamente sabe o que fazer no campo, como fazer, e vai ser um adversário a ser batido mesmo. Não só um trabalho longo, como um trabalho eficiente. Campeão da Libertadores, campeão de novo, vice-campeão. Eu acho que é o que o PVC disse. É, nesse instante, o melhor time da Libertadores, ou apresentou o melhor futebol da Libertadores. Porque o torcedor do Palmeiras vai dizer, não, peraí, o melhor time da Libertadores é o Palmeiras. Ficou em primeiro lugar. Como é um campeonato que você disputa contra 3, o outro disputa contra outros 3. Esse melhor, você foi o melhor do seu grupo, né? Você teve o melhor aproveitamento do seu grupo. Né? Quem dava muito pelo Santos? O Santos chegou em segundo lugar, com a mesma pontuação do Palmeiras. E eu vi a LDU na primeira fase, eu fiz o jogo da LDU contra o São Paulo no Morumbi, o São Paulo atropelou a LDU. Bom, é um time experiente, mas assim, acho que está tudo muito, muito, muito parelho. Eu acho que vale a pena destacar ali, até no caso, escutando vocês conversarem sobre os times, a LDU, junto com o Independente Del Valle, é quem mais aporta jogadores para essa boa seleção equatoriana, né? A linha defensiva até da seleção equatoriana, no lado direito, é basicamente o time da LDU. E o PVC destacava as recentes eliminações do São Paulo, né, para Defensa e Justiça, para Colón, para Tacheres nos últimos anos nas competições sul-americanas, vai encarar o Lanús na Sul-Americana agora, e o Lanús entre os 3 é o que tem mais peso, né? O que tem mais camisa, teoricamente, seria o Lanús, apesar que o Tacheres tem muita tradição em Córdoba, o Colón também é um time muito tradicional em Santa Fé, mas o Lanús é aquele time que está na Grande Buenos Aires, que tem um contato mais próximo com o futebol que acontece na capital federal. Eu acho que realmente está tudo muito equilibrado, mas se a gente for analisar o River Plate, ele tem uma certa vantagem por conta da longevidade do trabalho do Gallardo e como ele vai encontrando peças, né? No jogo contra a LDU, por exemplo, ele perde o Nacho Fernandes, que até teve também no radar do Palmeiras, o pessoal estava querendo ir atrás dele. O Nacho Fernandes, ele sai machucado no intervalo, ele coloca o Sousa e o Sousa joga uma grande partida. Depois ele tem a entrada do Carrascal, que é um colombiano que muitas vezes está no banco de reservas, era reservas do Ezequiel Palacio, que foi para o Bayern. Às vezes ele faz um grande jogo contra o Cruzeiro em uma das Libertadores que o Gallardo conquista. E o Carrascal vai e também faz um gol, acaba com o jogo. Então o Gallardo ele tem um plantel muito completo e que ele conhece muito. E ele vai encontrando essas peças de reposição. E eu não sei se são todos os times que tem. O Boca tem também, né? O Boca tem essa disputa pelo quem seria o companheiro ideal do Tevez, ou às vezes o Tevez sai entre o Antiope Ávila. Estava jogando ontem o Soldano, que realmente não dá para acreditar que ele seja o camisa 9 ou o titular desse Boca Juniors, sendo que você tem o Ávila, você tem o Zárate ali, que tem outras opções. Então eu vejo os dois principais times argentinos muito fortes em termos de elenco, e o Racing, que é um dos grandes argentinos também, com um time muito dentro daquilo que a gente gosta, um time com uma proposta ofensiva, o BKSS, né, que foi por muitos anos auxiliar do Sampaoli, que é também admirador do Bielsa. Ele tem um time que é muito redondinho, que joga uma bola que sabe muito bem o que quer, né? Ele tem o Melgarejo, que é um paraguaio que está sempre batendo no gol. Tem o Matias Roja, que fez outro jogador paraguaio, camisa 10, que fez um golaço de falta. Tem o Lisandro Lopes jogando o fino da bola, outro jogador que passou por aqui, a gente não soube aproveitar. Eu acho que está tudo muito equilibrado. Então eu acho realmente que o Atlético Paranaense deu azar, mas poderia, se tivesse confirmado o primeiro lugar do grupo, escapar do River Plate. E essa chave que tem ali Boca e Inter, Flamengo e Racing, realmente é o lado mais interessante para a gente assistir. Deixa eu só um detalhe do Santos, que o Santos, a gente olha para o Santos meio desconfiado, a LDU é um adversário dificílimo, o Rodrigo Amaral jogando na frente, o Pablo Repeto, que foi técnico do Independente Del Valle, vice-campeão da Libertadores em 2016. Agora, o Santos tem uma história
de 84, quando ele caiu contra o Flamengo no grupo da fase de grupos, para cá, ele nunca cai antes das quartas de final. Tem uma exceção, que é 2018, o ano que o Cuca era o treinador e que houve o caso do Carlos Sanches. O Santos não foi eliminado pelo Independiente porque o Independiente foi melhor do que o Santos. O Santos foi eliminado pelo Independiente porque a diretoria escalou o Carlos Sanches, que não tinha condição legal, por isso tomou um 3-0 no jogo de ida pela irregularidade do jogador, e por causa disso o Santos tem a única eliminação antes das quartas nos últimos 36 anos. E, na verdade, a única, porque antes de 84 era Santos do Pelé, que caiu na semifinal contra o Independiente, caiu na semifinal contra o Peñarol e que foi bicampeão. O PVC fez um comentário aqui de que o Palmeiras, se der a lógica, né? Se der a lógica, o Palmeiras ganha um certo tempo para contratar um técnico. Ele não pegou um adversário dos mais encrencados. Ou para adaptá-lo, né? Ou para adaptá-lo, exatamente. Né? Ele ganha um tempo. A gente pode ver o chaveamento do Palmeiras, né? Ele vai pegar o Delfim, que era do grupo do Santos, se mostrou um clube bem frágil, né? E nas quartas, Jorge Wilstermann ou Libertad. Que foi o pior time. Que foi o pior time, né? Então, assim, se der a lógica, o Palmeiras tem um caminho mais suave, tem que tomar cuidado com as palavras para não virar meme, né? Isso. Mais suave, se der a lógica, até a semifinal. E nessa busca de técnico, o que a gente sabe é que a torcida do Palmeiras tem feito uma campanha pelo argentino Gabriel Reis, que optou por deixar o Vélez e desde então está sem trabalhar. Veio a pandemia também, é bom deixar claro que isso impactou muito dos planos do Gabriel Reis. A informação que eu tenho de pessoas próximas ao argentino é de que ele ainda não recebeu uma proposta. O noticiário é de que o Palmeiras avalia o nome dele. Quero saber do Léo Lepre que conceito, que avaliação você tem do Gabriel Reis, porque nesse momento ele é o queridinho da torcida do Palmeiras nas redes sociais. Léo. Eu gosto da opção, Rizek, e vou explicar o porquê. O Reis, assim como o Miguel Ángel Ramírez, eles são dois técnicos muito jovens. O Reis ele tem uma trajetória, ele tem 42 anos, o Miguel Ángel Ramírez tem 35. O Reis ele tem uma trajetória, ele vem, né, ele foi ex-jogador, jogador de seleção argentina, ele tem um método de trabalho que é um pouco mais rígido, inclusive, ele tem um temperamento um pouco mais forte e ele acredita que, por exemplo, o vestiário é um local sagrado, que nem diretor tem que entrar, ele mantém um distanciamento da imprensa, ele é meio blindado, hermético nas decisões e naquilo que ele pensa. A proposta de jogo dele é muito parecida com a proposta do Miguel Ángel Ramírez, é que o Miguel Ángel Ramírez consegue efetuá-la com maior qualidade num time que joga mais tempo junto, que está mais acostumado, mas ele também é um cara que pensa o futebol para frente. O que eu acho interessante a gente destacar da semelhança dos dois é que, assim como o Miguel Ángel Ramírez, o Reis ele também gosta muito de trabalhar com a base, ou na verdade ele foi imposto a trabalhar com a base. Porque quando ele vem, ele assume o Vélez Sarsfield, ele ficou 2 anos e 3 meses no Vélez. Quando ele assume o Vélez Sarsfield, o Vélez estava numa crise financeira e institucional muito grande. O Vélez estava brigando para não cair. E ele faz bons trabalhos com o Vélez Sarsfield e ele consegue deixar, ele promove vendas para o Vélez Sarsfield que no total elas somam 40 milhões de euros. Ele conseguiu, enquanto ele estava lá, 4 jogadores foram vendidos e esse foi um dos motivos para ele ter brigado com a diretoria do Vélez, porque ele tirava esses garotos da base, das canteiras do Vélez, colocavam eles para jogar e aí o Vélez vendia. Então foi muito parecido, por exemplo, com o que aconteceu com o Osório aqui no São Paulo, que estava construindo um elenco e sempre que ele começava a encaixar o trabalho, o Vélez vendia por uma necessidade, porque o clube precisava quitar as finanças. Por exemplo, foi assim com o Monito Vargas, que foi para a seleção argentina, foi assim com o Nicolás Domingues também, que foi para a seleção argentina. O Gaston Jiménez, que era jogador de seleção argentina, foi convocado agora para a seleção paraguaia. E agora, depois o Reis ele sai do Vélez. E o Vélez agora, nesse período de pandemia, com o futebol parado, vendeu mais 3 jogadores que estouraram na mão do Reis, que é o Robertoni. E agora está para vender o Thiago Almada, que também foi o Reis que tirou das canteiras do Vélez. Então, para esse time do Palmeiras, que tem um vestiário que está um pouco complicado, que está um pouco abalado, acho que ter uma liderança como a do Renzi é fundamental, com a experiência que ele tem. E também, por ter no plantel tantos garotos, eu acho que assim como o Miguel Ángel Ramírez ia conseguir conduzir bem esse processo com os jovens, o Renzi também tem tudo para tocar um bom trabalho com o Patrick de Paulo, Gabriel Veron, Gabriel Menino. A impressão da informação de dentro do clube, assim,
O Renzi, de fato, trabalhou com um monte de jogador jovem. Ele também contratou muito jogador jovem, né? Também trouxe jogadores jovens, descobriu jogadores jovens. Mas a ideia da direção no início do processo era de que o Renzi teria menos estofo para fazer o trabalho com jovens e tinha um certo receio da personalidade do Renzi. Disso que o Léo falou. Até agora, eu posso estar enganado, eu acho que a gente não descobriu quem é o novo técnico. Porque a impressão que eu tenho é que eles não estão aceitando a ideia do Kiki Setien, que Mas foi a oferecido. gente acertou que o Palmeiras quis o Miguel Ramírez. Isso sim. O Palmeiras foi até o Equador, não conseguiu O contratar. Palmeiras deixou claro que estava viajando. O Palmeiras agora deixa claro que a viagem do Anderson Barros e do Paulo Boazzi foi quando tudo estava acertado depois de videoconferências. O Miguel Ramírez mudou de ideia lá, mas tinha acertado até a quantidade de carros que a comissão técnica ia usar em São Paulo. Estava acertado que os apartamentos que eles iam usar, onde seriam, enfim, o número de integrantes da comissão técnica, tudo isso estava acertado antes da viagem. Então, eu acho muito cruel o que está se falando, tratando como incompetência, porque a diretoria viajou e não conseguiu fechar. Mas era o Ramírez. Agora, a direção está ouvindo o Kiki Setien, oferecido o Kiki Setien, e não está convencida, até porque a repercussão vai ser contratou o técnico do 8-2. Não que isso seja importante. E o Renzi não tem o contato, como você disse. Então, eu tenho quase certeza... Ainda, pelo menos até esse momento, 13 da tarde, posso assegurar que o Renzi não tinha sido convidado por pessoas próximas a ele que me deram essa informação. Então, a minha impressão, pela apuração que eu tenho tentado fazer, e aqui tem um fracasso da apuração, porque eu não sei qual é o nome, mas eu acho que é um terceiro nome. Estrangeiro? Isso é seguro? Estrangeiro, seguramente estrangeiro. Eu sei que um dos nomes que estão na mesa do Palmeiras, não estou dizendo que vai contratar, está na mesa do Palmeiras, é o Ariel Roland, treinador argentino, Católica. campeão da Sul-Americana com o Independente, em cima do Flamengo, inclusive. Ele está na mesa do Palmeiras, está sendo avaliado. Empresários do continente estão oferecendo vários técnicos, como o Pizzi, campeão da Copa América com o Chile, foi oferecido para o Palmeiras. Gorosito, técnico do Tigre, foi oferecido ao Palmeiras. Porque, claro, gente... Pochettino que eu saiba, não. Pochettino está esperando o Que eu Real Madrid saiba, não. perder o Barcelona. Mas é óbvio, no cenário sul-americano, hoje, o futebol brasileiro é a grande vitrine, é o grande cenário, né? Então, os empresários do continente estão todos trabalhando para colocar seus técnicos no Palmeiras. Muitos estão na mesa. Eu também torço o nariz para o Kiki Setien, porque é um treinador que está desde 2001 no mercado, dirigiu Las Palmas e Betis com sucesso, por causa disso foi para o Barcelona. Miguel Ramírez era técnico do juvenis do Las Palmas, quando o Kiki Setien era técnico do principal. Perfeito, mas aí no grande desafio da vida do Kiki Setien, ele falhou de forma retumbante, né? Que era pegar um elenco com grandes jogadores e que o Barcelona acreditava que era possível fazer esse time jogar bem, o time não jogou bem, a gestão de vestiário dele foi um fiasco. Então essa última imagem dele é muito ruim. E guardadas as devidas proporções, é parecido com o cenário do Palmeiras, que o clube entende ter um bom elenco, precisa jogar mais, e o cara fracassou no grande clube que dirigiu na vida. O Miguel Ramírez era uma aposta para mim muito melhor, né? Um cara que tem um ano de profissão, mas cheio de gás, campeão da Sul-Americana com um ano de trabalho, e com um time que nesse momento joga um futebol muito bom, não deu certo. Para onde o Palmeiras vai, também não sei não, Kleber. Também não sei não. É muito difícil, pelo que eu entendi do PVC, daqui a pouco vai ter no mercado. Mas, não sei, acho muito difícil. Inclusive, muito difícil você ter a condição do que eles estão pensando, qual é o critério que eles estão aplicando. Se os técnicos listados, todos eles, de um estilo semelhante, não tenho a menor ideia. É isso que o PVC falou, pode deixar uma dúvida. Fala-se em Henrique, fala-se não sei mais quem, Setien, e pode ter um terceiro nome aí sendo analisado. Tem que correr um pouquinho. Mesmo com esse tempo aí que o Paulo fala, que o Palmeiras tem, tanto para adaptar o time ao novo treinador, quanto para se classificar, eventualmente ser treinador, acho que fica um passo do mesmo lugar, sabe? Você andar na esteira, quer dizer, você sua, mas não vai para lugar nenhum.
Acho que o Palmeiras precisa decidir logo o que quer. Eu sei que não é fácil. Sei que não é fácil. Eu tenho a mesma visão do PVC. Eu ouvi muita crítica à diretoria do Palmeiras, quase zombar a diretoria do Palmeiras. A diretoria do Palmeiras entrou em contato com o treinador, acertou com o treinador verbalmente, o treinador fora resolveu pedir para vir depois da Libertadores. E o Palmeiras falou que assim, não dá. É difícil também você se colocar no lugar do Ramires e falar assim, por que você... Eu acho que eu iria. Cada um na sua. Ele sabe onde aperta o calo dele lá, né? Vou me despedir do Léo Lepre. Léo Lepre, se você souber aí com seus contatos pela América do Sul, qual foi o último sondado, o último contratado, se alguém do Palmeiras está embarcando para conversar com ele, você, por favor, nos avise e volte ao Seleção a qualquer momento. Grande abraço, Léo. Claro, pode deixar, estou procurando. Só sobre o Ariel Holan, Rizek, ele não vem muito bem, né? Ele pegou uma Católica campeã chilena e ele foi eliminado agora da Libertadores. Eu não sei se é um bom nome. Vamos ver o que ele vai conseguir fazer agora na Sul-Americana. Ele tem um agente muito forte no futebol sul-americano, que é o Christian Braganic, que é um homem que, inclusive, no Defensa e Justiça foi ele que colocou lá o Ariel Holan, com a Olaneta, que deu super certo. O Almiron também foi... O Almiron, que depois vai para o Lanús, e todo mundo também foi cogitado aqui, vai para o São Lourenço. Todo mundo queria ele. O Diego Coca. Então, ele tem um respaldo muito forte nos bastidores. Mas se eu souber de qualquer coisa, eu estou procurando, eu te mando uma mensagem, eu entro aqui e a gente traz a novidade, Rizek. Um abraço a todos. E o Holan, ele vem de outro esporte, né? Que é o hóquei na grama, né? E ele é visto muito mais como um gestor de pessoas, como um cara que organiza um departamento de futebol, do que um cara tático, técnico, como me parece ser nesse momento aquilo de que o Palmeiras mais precisa. Valeu, Léo. Grande abraço, hein, meu velho. Até a próxima. Abração, obrigado. André. Fala, maestro. Não, eu só queria... Será que a gente chega a um consenso, dizer qual é o perfil do treinador que o Palmeiras está procurando? Eu acho que esse é um grande problema, né? Porque se tivesse o meu perfil de treinador é esse. Então você afastaria já alguns e naturalmente você teria uma forma de selecionar melhor. Se não tiver esse critério de saber qual é o perfil do treinador que vai se encaixar. Por exemplo, você traz um treinador também que está acostumado a trabalhar com a base. Você vai pegar no Palmeiras também uma quantidade de jogadores cascudos, jogadores que estão já há muito tempo já no esporte. Então, como é que você vai conseguir encaixar um pouco isso? Você não pode trabalhar nem com muitos garotos, né, para você não criar um problema e depositar essa responsabilidade toda, nem também com jogadores com uma certa idade, que exatamente esses jogadores também, em algumas situações, não vão te dar o retorno. Mas eu acho que o mais importante seria qual é o perfil que a gente quer. Com esse perfil definido, eu acho que ficaria mais fácil não, mas menos difícil você encontrar um cara no mercado. Vê se tem uma linha central, então, nesses nomes que a gente já sabe o Palmeiras procurou e um deles contratou em 2020. Começou o ano atrás do Sampaoli, não conseguiu, trouxe o Lucha, foi atrás do Ramires e avalia Setien e Heinz. Tem uma linha... Eu acho que Sampaoli, Ramires e Heinz tem uma... E o Ramires diz que uma referência dele é o Setien. Eu conversei com o assessor do Ramires ontem para perguntar exatamente sobre essa frase. Ele diz, de fato, que o Setien é uma referência dele. Ele diz, é um dos seus referentes. Ele era técnico da base do Las Palmas com o Setien em cima. Só que o Setien tem outro tipo de personalidade. É o que o Rodrigo, assessor do Ramires, falou. Eu acho que tem essa... No fundo, Júnior, o que eles querem, quando se fala academia, é porque academia é uma palavra muito forte na história do Palmeiras. Mas o que o Palmeiras quer? O Palmeiras quer, digamos, uma academia moderna. Em outras palavras, o Palmeiras quer contratar o Sampaoli sem os problemas que o Sampaoli traz. Tem no mercado? O pacote vai junto, né? Tudo num pacote só. Aí é fácil, né? Por isso que não fechou. A história que em dezembro foi no dia que a gente chegou em Doha, Júnior. Um sábado anterior à final Flamengo e Liverpool. Naquele sábado, a diretoria do Palmeiras se sentou, depois da última oferta do Sampaoli, botou na ponta do lápis. A conversa era, é difícil, é muito dinheiro. Aí o Maurício Gagliotti disse, dá. A gente faz o sacrifício e dá para pagar. Ligaram para o Sampaoli e disseram, fechou. Aí ele falou, mas e os 10% da premiação?
E as toalhas brancas? Mais E o morango com chantilly no vestiário? E aí o Palmeiras disse, se eu tô tendo DR com o cara em uma semana de negociação, como é que eu vou trabalhar com o cara por um ano? E desistiu. Por isso que não basta você falar, quero um técnico que tenha o conceito de jogo assim. Porque a maneira de jogar, o conceito de jogo, é uma das características de um treinador, né? Tem a personalidade dele, como ele lida com os caras no vestiário. Vocês não acham que a maneira de jogar é uma das coisas que compõem a função de treinador? Mas o que o Palmeiras está procurando é a maneira de É o jogar. pacote que eu falei. O Palmeiras quer um time Por exemplo, dinâmico. Fala, Kleber. Maestro. Olha só, PVC. Kleber, desculpa, só rapidinho. Por exemplo, o Sampaoli no Santos, não foi ele que trouxe o Cueva, não foi? Foi. E não foi usado? Foi. Então, isso não é um ponto positivo para ele. É negativo. Sem dúvida, entendeu? Lógico que a gente conhece, está vendo o trabalho do Santos, está vendo o excelente trabalho que ele faz no Atlético Mineiro, mas, por exemplo, você tem algumas vírgulas aí no meio dessa trajetória também, né? É isso. O caso do Cueva... Fala, Kleber, desculpa. Não, eu digo, é impossível você ter um cara que só seja bonzinho, né? Que o pacote só seja bonitinho. Laço fácil de desamarrar, aí o laço cai, você abre o pacote e aquele presentão. É muito difícil. E tenho até dúvida se você, nós jornalistas, se a imprensa e se os profissionais do futebol têm exatamente esse conhecimento sobre o pacote. Você ouve falar, você só vai saber quando o cara estiver trabalhando com você, né? O erro, contratou o Cueva, não quis usar, isso é um erro técnico de avaliação. O cara contrata, caberia, na verdade, para mim, ao clube, porque quando o Cueva foi contratado, me lembro dos clubes, será que fez bem? Será que ele sabe? Então, é um erro de opção. Mas, assim, pacote, eu acho que o mais importante nesse instante é pensar dentro do campo, como disse o Paulo Vinícius Coelho. O que o Palmeiras quer para o time dele? Aí o Palmeiras vai contratar um treinador que consiga colocar, e desde que o treinador entenda que esse time aí que o Palmeiras tem, é possível fazer o que a diretoria imagina que seja possível. Né? Porque até agora não foi tão possível. O que não é o Palmeiras campeão em 16 e 18, certamente tem jogar com a academia, mas jogando de uma maneira eficiente. E aí o pacote vai vir. Uma hora o cara não vai gostar da cadeira, não vai gostar do quarto, ou não vai gostar do fulano de tal. Isso aí é meio do jogo. Você quer ver uma coisa? O Vanderlei Luxemburgo, quando era indiscutivelmente o melhor técnico do Brasil, não era um técnico fácil de trabalhar. Qual foi o trabalho do Vanderlei em que ele passou 10 meses no clube e não pediu reforço? E quantas vezes eu ouvi dizer que ele saía do clube e o clube ficava cheio de dívida? Não, e como aconteceu esse ano? Esse ano, o Luxemburgo disse isso na saída, quase. Ele pediu, estava querendo um meia. Pensou no Mesa, que está no Monte Rei. Pensou no Piti Martinez, que está no Al Nassr. Mas ele passou 10 meses e ele recebeu um jogador que ele queria. Foi o Vinha. Porque o Rony ele não queria. São 2 reforços do Palmeiras no ano. O Vanderlei, quando era o maior técnico do Brasil, era o cara que chegava no Cruzeiro e sabia que o David ia embora para a Turquia, para o Bordeaux da França, aliás, e ele sabia que o Santos, que disputava o título com ele, queria o Márcio Nobre do Paraná Clube. Aí falou, nós vamos contratar o Márcio Nobre. Aí ia lá e contratava o Márcio Nobre, que jogou o segundo turno no campeonato de 2003 e foi campeão. Agora, hoje o que o Palmeiras quer... é um monte de jogador, né? O São Paulo tá... monte. Não, ele já recebeu o jogador no Atlético. Desde que ele chegou ao Atlético e o Alexandre Matos foi contratado depois, foram 10 jogadores contratados no Atlético e um já foi embora, que é o Léo Senna, que é o caso do Cueva. Lembra do Zé Carlos Pérez falando do Cueva? Que o Sampaoli chegou e disse, Choqueiro Cueva. Falou, não é possível, você não conhece o Cueva? Você não sabe o que ele já fez? Sim, comigo vai jogar. Aí chegou o Cueva. Teve 2 semanas depois, 3 semanas depois, um mês depois, não estou sendo preciso. Reunião, o Cueva estava olhando no celular, eu estava distraído, não joga mais comigo. Não vai jogar. Ele falou, não, você contratou. O Pérez conta a história desse jeito. Sim. Quem está contando a história desse jeito não sou eu. É o Zé Carlos Pérez. Parece que o São Paulo respondeu, quando o Pérez falou isso, o São Paulo respondeu, você não conhece Cueva? Agora, eu estou me pegando numa frase.
Uma frase aqui do PVC. Ele falou assim, ó, quando indiscutivelmente o Vanderlei era o melhor técnico do Brasil. Esse período é de 93 a 2004, né? Quando o Vanderlei ganhou o primeiro brasileiro dele e o último, o primeiro pelo Palmeiras. 93 ainda tinha Tele, né? Então, é isso que eu estou pensando. Foi o melhor momento da vida do Vanderlei como técnico. Junto com ele tinha o Tele no São Paulo, até 95. Tinha o Filipão surgindo no Grêmio. Tinha o Parreira, campeão do mundo. E o Filipão, nesse meio tempo, dirigiu a seleção como o Vanderlei levou a seleção a um título. O Vanderlei não foi até a Copa. Eu acho que é uma questão de opinião, né? Assim, o Vanderlei era indiscutivelmente... Eu concordo que ele era. Mas indiscutível mesmo é um cara chamado Edson Arantes do Nascimento. Porque nessa profissão nossa, nós convivemos com muitas coisas que são subjetivas, né? Quem nos contra-argumentar que o melhor técnico dessa era foi o Filipão, ele vai ter argumentos para Claro, isso. sim. Porque o Filipão ganhou Libertadores, inclusive 2, e o Vanderlei não chegou lá em Libertadores, ganhou Copa do Mundo. Então, há argumentos para muitas coisas no futebol. Mas até hoje não ouvi nenhum argumento para dizer que esse cidadão aqui, representado uma foto por década de existência, não foi o maior jogador de todos os tempos. Eu acho que tratar o Pelé, até a frase eu acho é subjetivo, né? Mas eu afirmo que tratar o Pelé como o maior jogador de todos os tempos não é uma questão subjetiva. É uma questão de informação. Eu não vi o Pelé jogar, eu nasci em 75. Eu só vi o Pelé em vídeos, eu li o Pelé no Nelson Rodrigues, no Armando Nogueira, no Rui Castro. Eu vi o Pelé em documentários e vi o Pelé pelos olhos do meu pai, que era morador de Santos, cresceu em Santos, e mesmo sendo um torcedor do Corinthians, fanático, ia a Vila Belmiro assistir ao jogador que mais vezes machucou o clube do coração dele e passou para mim, e eu vou passar para os meus filhos também, que Pelé é o maior de todos os tempos, porque dá para defender isso com informação. É assim que eu queria abrir o nosso programa, o nosso espaço para os 80 anos do Rei. Quero ouvir vocês agora, antes de mostrar as informações e corroborar essa tese de que nunca houve um jogador como o Pelé. Se vai haver, eu não sei, mas o Pelé já parou de jogar há mais de 40 anos. De lá para cá a gente já viu Maradona, Platini, Messi, Cristiano Ronaldo, Zico, Ronaldo, Romário, Zidane. E dá para afirmar que nenhum deles chegou no patamar do Pelé. Ou não, Paulo Vinícius Coelho? Não, eu afirmo também. Assim, eu escrevi isso no outro dia, no texto que eu tive a felicidade de ir para o ar semana passada, no sábado. Quando você completa 80 anos e passa 60 da sua vida ouvindo que o Di Stéfano pode ter sido melhor que Pelé, que o Messi pode ter sido melhor que o Pelé, que o Maradona pode ter sido melhor que Pelé, e nesses 60 anos